Família, no início desse vídeo eu quero falar sobre você. Que isso, Tiagão? Que profundo, irmão. A gente fala muito aqui de contratações, reforços, jogador, Pedrinho, Diniz, Ryan, Coutinho, Verratti, mas eu quero falar sobre você. Como está sendo a sua pré-temporada nesse calor de meu Deus? Tá bebendo bastante água, está se exercitando, alimentação saudável, porque dia 15 começa a nossa temporada. Prepare o seu coração, faça uma boa pré-temporada. O Tiagão, por exemplo, olha esse calor que está fazendo nesse domingão. Perfeito para você. Aquele suco amarelo gelado. Mas não, o Tiagão não está bebendo. Tiagão amanhã completa uma semana de dieta, comendo certinho. Poxa, dei um deslize ali de leve no aniversário da minha mãe, mas foi uma Coca Zero, um pedacinho ali de pizza, não comi bolo. Tô focado, né? Porque na reta final do ano passado, nervosismo e o suco amarelo desceu com força. Lá ele. Então prepare o seu coração. Família, vamos lá. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 9h57 da manhã, bom dia, um excelente domingão, um dia abençoado para todos nós. Acabou que ontem eu gravei 2 vídeos, né? Não gravei o terceiro, porque assim, família, não tinha, né, muita coisa pra gente falar, não apareceu nada novo, então o Tiagão tá voltando aqui nesse domingão, com algumas coisas pra gente trocar uma ideia, porque tem, né, alguns jornalistas lá do Paraguai cravando a chegada do Verratti, tem proposta pelo Maxime, o Vasco que vai... Isso aqui. Toda hora aparece isso, né? O campeonato carioca vai ser fundamental para tal jogador, para esse jogador, para aquele jogador. Agora estão falando aqui do Matheus França, família vascaína. E aí, família, pra gente debater algumas coisas aqui, eu quero trazer o Casimiro lá da Cazé TV falando sobre reforços e toda essa situação envolvendo o Verratti. Eu tava vendo um corte do Flávio Dias e eu queria, né, trazer esse argumento dele aqui pra gente debater sobre a permanência ou não do Pablo Verratti, família vascaína, e, né, sem... acho que não, sem discurso de... não vou falar ódio, porque eu não tenho ódio do cara, mas... sem, né, crítica pesada, qualquer coisa nesse sentido. É um debate realmente, né, sobre o Pirata, família vascaína. E aí eu quero a sua participação, fechou? Mas antes, dá aquela moral aqui para o Tiagão, se inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho e não esquece da parceria do YouTube aqui com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Tiagão, não vou comprar nada que você separou aí, irmão, mas eu tô planejando, E aí, família, olha só para te dar um exemplo, porque eu fico aqui citando as mesmas coisas, né? Um celular, uma geladeira, uma televisão, o Thiago tá sem criatividade nenhuma. Só que eu tava vendo aqui o que a galera tá comprando. E assim, família, pode ficar muito tranquilo, tá? Eu não consigo ver o seu perfil, seu nome, seu e-mail, nada. Só os produtos que a galera tá comprando. E aí separei aqui alguns, ó. A galera já comprou ar-condicionado no link do Tiagão. E aí eu não sei se foi no Mercado Livre, Magalu ou Shopee. É só você clicar aqui no determinado produto. Essa camisa aqui tá no Mercado Livre. Eu vou comprar no Mercado Livre o ar-condicionado. Você bota lá na barra de pesquisa, vai tá dando uma moral pro Tiagão sem pagar R$1 a mais. Aqui, ó, compraram jaqueta, embalagem térmica, cômoda, caneca do Vascão, aparador de grama, uma bota de motociclista, mesa de centro, borracha de geladeira, short de ciclista, tá vendo aí? A galera já pegou a manha da parada, o esquema, entendeu? Então a galera vai comprando esses produtos sem pagar R$1 a mais e tá fortalecendo aqui o trabalho do Tiagão. Obrigado, tá, família? Vamos seguir a nossa resenha. Anota aí na sua agenda que amanhã tem Copinha, né? O adversário do Vasco é o Botafogo de São Paulo pela segunda fase da Copinha 2026. Né? O Vasco passando do Botafogo, família, pode enfrentar a Tunaluso ou o Guanabara City, né? Que o Vasco perdeu na primeira fase. Poxa, eu tava vendo um corte que apareceu aqui pra mim e eu não sei se de fato foi o treinador do Vasco. Ele tava chamando a atenção lá da galera do canal Hora do Vasco, né? Que participa o Lineker, o Baran também. E eu acho que o amigo que estava no estádio, nesse último jogo agora, ele é até meu xará, eu acho que é Thiago também o nome dele. E aí não sei se foi o treinador ou algum membro da comissão técnica que foi lá chamar a atenção dele, né? Que ele estava fazendo duras críticas e aí foram lá chamar, não, tem que pegar leve, não tô falando pra você não criticar, mas você tá me expondo, não sei o quê. Cara, gente, isso é Vasco, mano. Assim, eu posso não concordar com vários posicionamentos e tudo mais, mas isso é Vasco, é time grande. Entendeu? Acontece isso aí. Crítica dentro de um respeito, o cara não ofendeu, não falou que é isso, que é aquilo, né? Igual eu faço aqui com o Chile 500 dias, que a galera fica falando que eu sou... Como é que o amigo me chamou a atenção aqui outro dia, cara? Esqueci o que ele falou. Falou desse do Dá um branco, antiético, alguma coisa assim. Pô, não sou nem jornalista. Olha como é que eu falo.
Sou torcedor, pô. Eu não sou antiético. Mas não dá pra chamar a atenção do cara, sabe? Então a gente tem que jogar bola, treinar melhor o time. O Vasco tem boas peças ali, tem recurso, tem uma molecada rápida, com habilidade. Eu não sei se o Vasco vai jogar novamente nesse mesmo gramado aí, nesse campo, que é bem ruim. Espero um campo melhor pra, né? Eu acho que de repente isso pode ajudar também, família, porque o Vasco é um time leve. Você vê que a molecada do Vasco não é um time físico. Não é uma molecada, pô, autona e tal, pesado. Não, a galera é leve, time leve. Então, uma bola rolando um campo melhor, de repente o Vasco pode performar. E a gente torce para que a molecada do Vasco possa passar aqui do Botafogo de São Paulo e passar para a próxima, e jogar a próxima fase, né, família vascaína? Vamos seguir a nossa resenha. O Vasco também fez essa postagem aqui, ó, para você também anotar aí na sua agenda os jogos que o Vasco tem nesse mês de janeiro, né? Apesar de, como eu disse, né, jogar no dia 15, iniciar a temporada no dia 15, são 6 jogos nesse mês de janeiro. O Vasco enfrenta o Maricá no dia 15, 18 Nova Iguaçu, 21 Flamengo, 25 Boa Vista, faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol fora de casa, dia 28 e 31, né, contra o Madureira. E a gente vai poder estudar o Mirassol no dia de hoje, né? Porque joga contra o São Paulo e assim, o Mirassol teve várias saídas lá, né, família? O James, né, que é zagueiro, que acertou aqui com o nosso rival, o Chico da Costa, que foi pro Cruzeiro, tal de Danielzinho, que foi pro próprio São Paulo, que vai ser o adversário do Mirassol hoje. Acho que teve um lateral direito também que vai sair. Uma galera, né, que saiu. Então o Mirassol contratou vários jogadores para essa temporada e vai ser o nosso primeiro adversário aí no Campeonato Brasileiro. Família, seguindo, para a gente falar um pouco aqui sobre o Maxime, tá aqui, ó. Maxime Domingues está no radar do Zagłębie Lubin, eu acho que é isso, da Polônia. Informa a mídia polonesa. Caramba, hein, que loucura. É isso. Aí o suíço Maxime, que é um outro jogador que a gente está ouvindo bastante, que o Campeonato Carioca pode definir, né, a permanência ou a saída do Maxime. Eu já dei aqui a minha opinião sobre esse jogador. Vejo muita gente aqui defender o Maxime. Tá aí, vamos ver, né? Caso ele não performe, né, tem aí de repente esse time da Polônia para o Maxime partir, família vascaína. Tava vendo aqui também a galera do GE destacando o Diniz, né, nesse Campeonato Carioca, para o Vasco tentar quebrar esse jejum. O último título do Vasco Carioca foi em 2016, né? O Vasco ganhou 15 e 16. Eu tava vendo uma postagem aqui, de uma página, destacando o time titular do Vasco, de cada time do Rio, no seu último, na sua última conquista. E aí, por coincidência, né, apareceu lá o Vasco de 2016. Cara, aí Martin Silva, Luan, Rodrigo, Madison, o lateral esquerdo, eu acho que era o Júlio César, ó, veterano, Cara, eu não lembro se ele foi titular, eu acho que foi o Guinha Azul, foi 16 ou 15. Mas eles botaram lá Marcelo Matos, Nenê, Jorge Henrique, cara, time do Vasco veterano, né? A galera ali acima dos 30 e pouco e mesmo assim carimbou esse título carioca. Assim, a gente já debateu muito, né, família, sobre o Diniz na reta final do ano passado, naquela sequência, na fase defensiva, né, que o Vasco, na minha opinião, se defende muito mal. Mas assim, a gente tem que destacar também coisas positivas, né? Eu vejo que o trabalho do Diniz também assim, não é de todo ruim, tem também ali uma coragem, uma dinâmica ofensiva que não dá para negar. O Vasco foi um dos melhores ataques no Campeonato Brasileiro e eu acho que o Diniz tem muito mérito nisso, mas o que eu vejo assim para o Diniz corrigir nesse ano de 2026 e sinceramente não sei se ele tem essa capacidade, ou se ele pensa nisso, ou se ele enxerga que realmente está acontecendo alguma coisa dentro do que ele entende, da filosofia dele, mas o Vasco precisa ser um time mais equilibrado, né? O Vasco, em alguns momentos, cara, é muito fácil fazer gol no Vasco. Por exemplo, assim, eu sei que, na minha visão, foi erros do Cuesta, assim, né? Principalmente o primeiro gol, parece que estava dormindo. Mas, cara, eu não sei como é que os adversários pegam o Vasco exposto assim a todo momento. Essa bola em profundidade é um terror pro Vasco. Eu não vejo isso acontecendo assim com outros times, sabe? Eu não sei se é porque, claro, eu assisto o Vasco sempre, não acabo não assistindo os outros times, mas é muito fácil essa bola em profundidade, o cara aparece sozinho lá dentro da nossa área e fala assim, meu Deus, o que é isso, cara? Que loucura é essa? E não foi só no jogo contra o Corinthians, né? Isso aconteceu em vários momentos nessa temporada, e talvez seja pela movimentação que o Vasco faz de jogadores, e quando perde a bola o time está exposto. Pode até ser isso, mas, cara, o Vasco precisa ser um time mais equilibrado. Tomou muito gol mais uma vez, né? Se você pegar esse recorte de 23 para cá, né, a volta do Vasco para a Série A, foi 50 e poucos gols em 23,
24, da mesma forma, passou da casa dos 50 e esse ano chegou em 60, cara. É muita loucura, pô. É muito gol que a gente toma, cara. Entendeu? E assim, o Diniz não é esse treinador que vai fazer o Vasco parar de tomar gol. Né? Por exemplo, a gente iniciou a temporada passada com o Carille, que a gente imaginou que ia ter um sistema defensivo mais sólido. E não teve. Não teve. E aí parte para aquela questão que eu sempre debato aqui com vocês do jogo sem bola do Vasco e de ter peças com uma condição física precária. Isso dificulta muito para se defender. E aí o Vasco também não conseguiu ter um sistema defensivo sólido com o Carille. Então, assim, eu acho que o Diniz tem que ter esse olhar. É muito gol, família. É muito gol que a gente toma. Mas vamos ver, o Campeonato Carioca tá aí. Eu sei, assim, que... poxa, dentro das competições que a gente vai disputar, é que menos tem importância, mas a gente tem que competir, tem que tentar ganhar. E, assim, é o que eu falei até na live do Rodrigão. Se colocar nessa condição desses jogos, de semifinal, de final, o grupo precisa disso, né? O grupo precisa disputar esses jogos para criar uma casca e futuramente, claro, tentar tarimbar alguma coisa aí pra gente, né? Você me entende? Família, vamos lá. Seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu trazer esse corte do Casimiro, é bem rápido. Ele falando, ele desabafando lá no canal lá na Cazé TV. Se liga só. Trazer um outro cara do mesmo nível. Mas traz novos ruins. É o que eu falei, cara, eu falo isso na live, meu irmão, desculpa. O torcedor tem o direito de conhecer novos ruins, irmão. Porque os velhos já gasta. Já encheu o saco, você olha pros mesmos caras toda semana, já deu. Traz um ruim diferente, pelo menos pra conhecer um cara novo, uma história diferente. Aí esse erra com a esquerda, esse é careca. Eu quero novos ruins pro meu time, porque os velhos eu conheço de corpo. Sim, família, eu concordo com ele. Ele tá falando dentro da questão financeira do Vasco. O Vasco não vai conseguir, né, no mercado, contratar jogadores acima da média, com saúde, né, com uma boa condição técnica, vivendo um bom momento, porque é isso. Né? A gente já comentou muito sobre o modelo de negócio do Vasco em relação a essa janela. Mas eu concordo com ele. E assim, por exemplo aqui, vou ler com vocês, ó. Estadual pode ser virada de chave para Matheus França no Vasco. Poxa, cara, tá aí um jogador, que eu não sei, né, se o Vasco já cogitou isso ou tentou isso, que, cara, linha na pipa. Porque é um atleta que, cara, tem um contrato acho que até o meio do ano. De repente, se começa a performar, o Crystal Palace vai crescer o olho e tentar negociar, não sei, ou até colocar num time da Europa. Se não performar, o Vasco vai ficar pagando salário para um cara que parece um coroa correndo, né, com todo respeito, né, parece um jogador de 80 anos, de 75 anos, não consegue, sabe, lembra da partida dele contra o Bahia? Deus que me livre. Então tá aqui um jogador que, cara, foi até o que eu tava vendo um amigo comentar aí numa rede social, poxa, o Matheus França e, por exemplo, o Zuccarello. Quem merece mais chances, assim, oportunidade? Pô, o Zuca. Mas não tá pronto. E o Matheus França dá? Sabe, tu vê a lógica da parada? Então, assim, Matheus França, cara, sinceramente, pô, vai me surpreender muito se aprontar alguma coisa com a camisa do Vasco. E, cara, o que o Cazé tá falando ali, eu até citei aqui com vocês, né, alguns nomes que, assim, foram cogitados aí no Vasco. Um nome, né, na verdade. Outro eu levantei aqui. Foi o caso do Mandaka. É um grande jogador? Não. Mas, pô, eu prefiro testar o Mandaka com a camisa do Vasco do que ficar insistindo com o Hugo Moura. Eu falei do Moisés, lá do Fortaleza, que não teve uma boa temporada, porque ele ficou bastante tempo lesionado. E, assim, não dá pra contratar, porque o Fortaleza tá pedindo 19 milhões. Mas é um nome que a torcida do Vasco, de um modo geral, pode falar assim, olha só o que vocês estão pedindo. Não, eu tô pedindo o Moisés no lugar do David. Tô pedindo o Moisés para ser titular, entendeu? É isso que o Casimiro tá falando, para trazer novas opções, novos ruins. E aí, né, testar. Porque, por exemplo, eu sei que é muito difícil, de 20 tu pega 2 exemplos positivos. Mas, né, aconteceu, que é o caso do PH. O PH chegou nessa condição de ruim. E o Verratti da mesma forma. Só que o Verratti estava até vivendo um bom momento lá no Belgrano. Isso é verdade, ele era artilheiro do campeonato argentino. Mas se tu pegar o histórico da carreira do Verratti, poxa, você fala, caramba, o cara tava jogando até então na segunda, terceira divisão e tava ali na primeira, né, vivendo um bom momento na primeira. E deram certo, né? Deram certo. Então é isso, eu concordo. Só que, né, família, entra as dificuldades que o Vasco tem. Vou te dar aqui um exemplo. Um outro dia teve até aí um amigo, uns gestores que são formados em Harvard e na FIFA, diploma, tudo, me chamando a atenção. Só que, pô, eu tenho que me explicar que eu sei disso tudo, cara. Eu sei que não é fácil, que você não pode rescindir com um jogador. Eu não tô falando, eu tô falando assim, a minha ideia, espero que o Vasco tente isso. Se não acontecer, eu vou fazer o quê? Né? Mas, por exemplo, o David. O David Vasco já falou, pô, não, pode buscar aí um novo rumo. E aí o Vitória quer o jogador. Só que os empresários querem o quê? 3 anos de contrato. O Vitória, calma aí. A gente é o quê? Sabe? E aí não vai pra frente, fica o David. Hugo Moura. Os times que podem pagar o Hugo Moura não querem o Hugo Moura. Se não for aí
para outro mercado, sei lá, Estados Unidos, um outro mercado, aqui no Brasil, quem pode pagar quer o Hugo Moura. E quem não pode pagar, né, até de repente quer o Hugo Moura. Mas aí pro Vasco dividir salário. Então como é que você tira esses jogadores do Vasco e contrata, né, mais jogadores aí, esses ruins aí que o Casemiro tá brincando aí? É exatamente, eu acho que hoje é a dificuldade do Vasco. Fora outros jogadores que o Vasco tem que, né, comprar aí, que é o caso do Andrés Gomes, família vascaína. Mas, assim, chegou 2, né, o Johan Rojas e o Saldívia, e eu espero que chegue mais jogadores aí, né. Até porque, né, o Vasco pode ter algumas saídas, por exemplo, Leandrinho, o Piton acho que deu uma esfriada, mas vamos falar aqui de um outro nome, que é o caso do Verratti, família vascaína. E vamos lá, ó, isso aqui foi até comentado lá no canal Atenção Vascaínos, e a galera do Estagiário Vasco fez esse recorte aqui, ó. Jornalistas paraguaios garantem que até terça-feira Pablo Verratti estará desembarcando no Paraguai para se apresentar ao Cerro Porteño. Família, a gente viu uma postagem do Verratti, né, meio que num tom de despedida. Cara, eu acompanho o Léo no Instagram. Eu não tô falando assim que ele é muito próximo do Verratti, mas ele defende muito o Verratti e de repente eles devem trocar alguma ideia ali na internet e tudo mais. E ele também botou lá... né, pô, não lembro a postagem dele, mas foi uma coisa assim também, pô, obrigado por tudo, né, porque ele, né, basicamente passando a mensagem que ele vai sair. Então, família, vamos ver. Agora, pra gente debater a permanência ou não do Verratti, deixa eu pegar esse corte aqui do Flávio Dias. Então, pra mim, não tem que ficar no Vasco. Não? Não. Mas pelo salário ou pelo futebol que ele joga? Pelos dois. Porra, Tá grosseria. eu acho também muita grosseria. Hoje eu fiz de manhã um comentário de uma quadra vascaína, eu fui bastante claro. Por mim o Verratti fica. Mas, assim, a gente não perde uma opção por um segundo tempo, como foi no jogo do Fluminense. Será que ele vai aceitar ficar no banco? Aí que tá. Assim, família, foi como eu disse no início do vídeo. Eu não tô querendo, né, levantar polêmica, fazer polêmica com o nome do Flávio Dias em relação a esse assunto, mas é o ponto que eu já comentei aqui com vocês, né? Porque hoje você vê esse comentário do Flávio Dias dizendo que ele é a favor da permanência do Verratti, e aí ele viralizou, né, no jogo contra o Fluminense. Cara, eu vi vários jogadores repostando isso, o próprio Felipe Melo repostou esse vídeo, que é ali, cara, questão de segundos, ele falando que não dá, que o Vasco não consegue mais jogar com ele, isso e aquilo, e o cara vai lá e crava. E, repito, não estou criticando, porque, poxa, quantas vezes isso já aconteceu com a gente reclamar de algum jogador e o cara ir lá cravar, reclamar de alguma mudança, o treinador botou o jogador, quer ver uma situação? Vou lembrar aqui agora, Vasco e RB Bragantino, quando o Ramon Dias bota o Serginho. Família, eu tenho certeza absoluta que de 100, de 200, todos os vascaínos na terra, pelo amor de Deus, bota o Rossi, botou o Serginho e fez o gol. Entendeu o que eu tô falando? Então não é uma crítica. Mas o meu ponto eu tava até vendo o Crave, né? Quem tá debatendo aí, o Crave tá nesses conteúdos de debater com o flamenguista, com os torcedores do Fluminense, e ele falou exatamente o que eu tô falando. Vocês gostam de filme? Né? Cara, tem um filme que eu gosto muito, muito, muito mesmo, que é o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Mas não é esses horrorosos aí de agora, não. É o antigo, que é do Christian Bale, o Heath Ledger, né, que fez o melhor Coringa de todos os tempos. E tem uma frase que o Batman fala assim, ó: ou você morre herói, ou vive o bastante pra ver você mesmo virar vilão. Cara, isso é muito forte, isso é muito profundo. E é isso que vai acontecer com o Verratti, caso ele fique. O Verratti tem que sair do Vasco agora, nesse momento, em alta. Em alta, O torcedor do Vasco guarda muito carinho pelo Verratti. Se ele continuar, vai acabar dando merda. Vou expor aqui o meu parceiro Mal lá de Juiz de Fora. Uma vez ele me mandou um áudio, ele falando assim: pô, Thiago, eu tô aqui em São Januário, cara, e assim, eu observei bem o Verratti hoje e tudo mais. Thiago, essa bola que muita gente fala que ele é importante pra fazer a casca, cara, ele tá tendo... Aí ele falou: pô, Thiago, o Verratti tá tendo muita dificuldade de subir, poxa, de fazer essa casca, já não tá tendo mais esses movimentos, essa mobilidade pela idade, pô. O Verratti é um jogador pesado, entende? Então o Verratti ficando esse ano, pode acontecer isso. Pode acontecer dele marcar os gols, claro, tudo pode acontecer. Mas eu acho que as chances, né, dele, né, criar alguma situação de crítica e a torcida, né, perder a paciência, cara, é muito grande. É muito grande, porque faz parte, o cara vai perdendo o rendimento. Então eu sou a favor, né, da saída do Verratti. Por isso, para ele sair de uma maneira, né, positiva e também pela questão do salário e tudo mais. Eu tava até pensando nisso, para você ver uma situação. Pode até parecer loucura da minha parte, mas, por exemplo, o Vasco ganha a Copa do Brasil. Venceu lá o Corinthians, campeão, tá na Libertadores. Família, eu, Thiago, não debateria isso. Não debateria isso. Ele tinha que continuar. Que isso? Tu tá maluco? Não, porque ele, cara, merecia viver uma competição dessa no Vasco.
Então, em aquele debate de salário, se vai ser titular, ele merecia participar de uma Libertadores. Você me entende? Infelizmente, a gente não conseguiu. Então, acho que o Vasco tem que, né, reformular, perder um dos principais jogadores dos últimos anos e, né, tentar tocar o barco novamente, família. Essa é a minha opinião. Então, sou sim muito a favor da saída do Verratti. Então, essa opinião assim do Flávio Dias, tu vê, cara, porque é isso, né? Poxa, a gente é torcedor, a gente lida com a emoção, a gente fala com a emoção. Então, tu vê o cara que desabafou lá no Fluminense, pô, não dá, não sei o quê, pô, o Verratti não participa, ele não consegue ajudar, fez o gol. E agora o cara, eu sou a favor da permanência do Verratti. Então, a possibilidade dos torcedores que estão defendendo a permanência do Verratti amanhã tacar pedra, na minha opinião, é muito grande. Você entende? Por isso que eu sou a favor da saída. Fui!